Olha só, então vamos lá para a nossa primeira análise de casos. É importante eu relatar aqui para você que existem inúmeras formas, inúmeras maneiras de você estruturar um programa de musculação para o seu cliente. Mesmo que o cliente seja o mesmo e mesmo que o objetivo também seja o mesmo. O que eu vou tentar fazer com você aqui é tentar direcionar, tentar lhe orientar sobre a melhor forma para você fazer as escolhas. Você não precisa fazer as mesmas escolhas, mas você precisa usar o que a gente aprendeu nas nossas videoaulas como base para você estruturar o programa de musculação. Não tem como eu fazer um exemplo, não tem como eu tentar te orientar de forma mais prática, como eu vou fazer aqui nessa análise de casos, se eu não fizer uma escolha, se eu não fizer uma escolha de estratégia, se eu não fizer uma escolha de variáveis, porque aí eu não consigo mostrar para você como você deve seguir nesse planejamento. Mais uma vez eu repito, você não é obrigado a seguir o que eu vou escolher aqui. Eu preciso escolher algo, entretanto eu quero direcionar você para fazer com que você faça a melhor escolha, utilizando todos os princípios que nós estudamos, todas as variáveis que nós estudamos nas nossas videoaulas. Então vamos lá. Todos os dados que eu vou relatar aqui nesse primeiro slide para você são dados que são coletados na avaliação física. A avaliação física, ela é o pontapé inicial para qualquer estruturação de programa de treinamento, seja ele qual for, inclusive para musculação. Não há como você elaborar um programa de treinamento se você não realiza uma avaliação física inicialmente, pois é a partir da avaliação física que você vai coletar todos esses dados que são fundamentais para que você elabore o programa de treinamento. Então, tudo que eu vou falar aqui foram dados coletados na avaliação física e, se for necessário, funcional também. Então, muitas vezes, quando você trabalha com grupos especiais, além da avaliação física tradicional, é necessário que você faça uma avaliação física e funcional, tá? Muitas pessoas, às vezes, não se sentem capacitadas em fazer uma avaliação funcional, ou muitas vezes a profissão nem exige que isso seja feito por esse profissional. Mas você pode contar com a ajuda de outros profissionais, por exemplo, profissionais de educação física que não se sentem ainda capacitados para realizar uma avaliação funcional, pode solicitar uma avaliação funcional feita por um fisioterapeuta e isso vai somar com a sua avaliação física e você vai poder coletar e utilizar esses dados na elaboração do seu programa de treinamento. Esses dados são fundamentais, tá? Então vamos lá. O nosso primeiro caso é um homem de 60 anos de idade, um estado de saúde aparentemente saudável, ele não refere à presença de doenças ou nenhum tipo de debilidade física importante, inclusive ele apresentou apto médico para a realização dos exercícios. É importante ressaltar que esse caso aqui, assim como todos os outros que nós iremos trabalhar nessas videoaulas, são casos fictícios, porém, são casos baseados em casos reais, tá? Esses casos aqui foram criados, tá? Na realidade, eles não existem, né? Mas são muito próximos dos casos que você vai encontrar no seu trabalho diário, tá? Na sua atuação profissional. Então, é um homem de 60 anos de idade, aparentemente saudável, apresentou apto médico para a realização de exercícios físicos, ele apresenta um nível de atividade física sedentário, porém ele é fisicamente independente, ele não depende de outras pessoas para realizar suas atividades da vida diária normalmente, tá? Essa classificação aqui é muito importante, porque quando a gente trabalha, sobretudo com indivíduos idosos, não é pelo indivíduo ser idoso que ele vai ter que ser tratado da mesma forma de todos os idosos. Existem diferentes tipos de idosos, diferentes tipos de necessidades nessa população. E é para isso que a gente faz essa classificação diferente entre os diferentes tipos de pessoas que se encontram nessa faixa etária. Porém, esse não é o nosso foco não é tratar detalhadamente de aspectos da avaliação física e funcional, mas nós precisamos de todos esses dados para elaborar o nosso programa. Então, todos os dados coletados nesse slide, apresentados nesse slide aqui, são dados coletados na avaliação física e são de fundamental importância para a nossa elaboração do programa do nosso cliente, tá?
Ele apresentou peso corporal de 69 kg, estatura de 1,65 m, circunferência abdominal 93 centímetros, está dentro dos padrões de normalidade. Tá? As variáveis cardiovasculares, pressão arterial e frequência cardíaca também estão dentro dos padrões de normalidade. Entretanto, no teste de força muscular para membros superiores, que no caso aqui foi utilizada a flexão de cotovelo, ele só conseguiu realizar 14 repetições, que está um pouco abaixo dos padrões normais para a faixa etária dessa pessoa. Tá? O teste de força muscular também de membros inferiores, né, que foi utilizado o teste sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, também se mostrou um pouco inferior aos valores padrões, ou seja, aos valores que deveriam estar. Então aqui a gente já identifica uma redução da força muscular desse cliente. Flexibilidade, agilidade, equilíbrio e mobilidade geral estão dentro dos padrões de normalidade, né? Então todas essas qualidades físicas aqui ele apresenta dentro dos valores considerados normais para a idade dele, tá? Assim como as variáveis metabólicas também estão dentro dos padrões de normalidade. O índice de massa corporal, apesar de estar aqui limítrofe, né? O IMC do cliente, mas ainda está dentro de um padrão considerado normal para a idade dele, tá? A adiposidade corporal, no caso aqui medida, né, avaliada pela média de 3 dobras cutâneas, deu uma média de 25 milímetros, também está dentro do padrão de normalidade para ele. E ele ele relatou durante a avaliação disponibilidade para treinamento de 3 vezes por semana. Ou seja, mesmo que eu quisesse estruturar um programa com a maior frequência semanal, eu não poderia, porque ele não pode. Nós temos que analisar também a disponibilidade dos nossos clientes. Se ele não tem como ir mais do que 3 vezes na semana, o nosso programa tem que ser estruturado com base nessa disponibilidade. Inclusive, ele relatou aqui os dias. Ele diz que só pode ir nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras. Então, a elaboração do programa de musculação dele deve ser baseada nessa disponibilidade. Com relação a todos esses dados coletados, nós podemos detectar que esse cliente tem uma necessidade, ou seja, um objetivo de treinamento que visa saúde e qualidade de vida. Inclusive, isso pode ter sido relatado por ele durante a própria avaliação. Mas nós também podemos identificar que ele necessita de um aumento da força muscular, sobretudo porque os testes de força muscular aqui apresentaram-se abaixo dos padrões de normalidade. E sempre que você tratar de grupos especiais, sobretudo indivíduos idosos, que é o caso desse homem aqui, é um idoso, pouco idoso, né, porque está com 60 anos de idade, porém já é um indivíduo idoso, pelo próprio processo natural do envelhecimento já deve ter importante perda de massa corporal magra. Além disso, ele é um indivíduo sedentário, então certamente ele tem redução de massa magra em decorrência da idade. Então, sempre em casos de pessoas idosas, sobretudo pessoas idosas sedentárias, o aumento da massa muscular, ou seja, o aumento da massa corporal magra, né, que inclui a massa muscular e inclusive massa óssea, deve ser um objetivo do treinamento do seu cliente. Mesmo que ele não relate isso para você, mesmo que você não tenha como, por algum motivo, não teve como avaliar essa quantidade de massa corporal magra, sempre inclua esse objetivo, porque ele é fundamental para qualquer programa de treinamento, sobretudo em musculação. Aumento da massa corporal magra, inclusive deve ser um dos primeiros objetivos traçados no programa dele, tá? Você pode estar me questionando, mas professora, é só isso que nós vamos ter que alcançar com o nosso cliente? Bom, de acordo com os objetivos e com a necessidade dele, é só isso. Entretanto, lembre-se que nas nossas videoaulas, nós discutimos que, mesmo com um treinamento que vise alcançar esse objetivo de aumentar a massa corporal magra e aumentar a força muscular, uma série de outros benefícios seguem no programa de treinamento desse cliente. Ele vai ter redução do percentual de gordura, ele vai ter adequação do perfil lipidêmico, ele vai ter melhora de diversos aspectos relacionados à saúde, tá? Preventivos e terapêuticos. Entretanto,
Na elaboração do programa do seu cliente, o que você deve traçar como meta são os objetivos e as necessidades analisadas durante a avaliação física. Então vamos lá. Partimos agora, depois de termos analisado todos aqueles dados que nós coletamos na avaliação física e funcional do nosso cliente, tá? Temos que ter esses dados em mãos e agora vamos partir para a elaboração do programa de musculação em si, tá? Primeira coisa que você deve analisar é qual é o tipo de ação muscular que você vai escolher para trabalhar com esse cliente. Sempre que você for pensar em programas de musculação, o primeiro tipo de ação muscular que você deve pensar é no treinamento isoinercial, que é composto por ações musculares concêntricas e excêntricas. Então, é um tipo de treinamento que atende a dois tipos de ações musculares, as concêntricas e as excêntricas. E como nós também já explicamos nas nossas videoaulas, é o tipo de treinamento físico mais utilizado em programas de musculação, porque ele tem importantes efeitos na massa muscular e na força muscular, que é exatamente isso que nós queremos melhorar no nosso cliente. Existe necessidade de incluir, por exemplo, aqui um treinamento isométrico ou um treinamento excêntrico? Pelas características desse cliente, não há nenhuma necessidade de você incluir treinamento isométrico com ele. Então, para esse cliente aqui, que no caso, nós vamos estipular que ele está em uma academia de musculação, nós vamos escolher o treinamento do tipo isoinercial, que tem os dois tipos de ações musculares, as ações concêntricas e as ações excêntricas. Você pode perguntar, e o treinamento excêntrico? Lembre que nós conversamos também que no treinamento isoinercial já existem ações excêntricas, então não há necessidade, sobretudo para esse cliente, de você incluir treinamento especificamente excêntrico para ele. Então eu sugiro que você escolha um treinamento isoinercial para esse cliente. Um outro aspecto que você agora vai ter que escolher para elaborar o programa do seu cliente é que tipo de exercício você vai utilizar. Você já sabe que você vai utilizar um treinamento isoinercial, mas que tipo de exercício você vai utilizar? Isso vai depender muito do que você tem disponível para trabalhar. Nesse caso desse cliente, que ele veio até a academia, ou seja, nós estamos supondo que ele veio até a academia e nós temos aparelhos de musculação, nós temos pesos livres para trabalhar com ele, eu sugiro que você escolha aparelhos de musculação e em alguns momentos pesos livres. Eu sempre sugiro que para trabalhar com indivíduos, sobretudo idosos ou pessoas debilitadas, escolha mais inicialmente trabalhar com aparelhos de musculação. Eles oferecem uma segurança maior para os indivíduos que ainda não têm uma habilidade com esse tipo de treinamento. Entretanto, você vai ver, você vai perceber que pode ocorrer a necessidade de você utilizar pesos livres. No caso aqui, eu estou sugerindo que você utilize halteres. Próximo item que você vai ter que escolher para o seu cliente é quais os grupos musculares que você vai treinar. Nesse caso, como ele precisa aumentar a força muscular de forma generalizada, eu sugiro também que você trabalhe de forma generalizada para os principais grupamentos musculares, como por exemplo, músculos peitorais, dorsais, deltoides, bíceps braquial, tríceps braquial, abdominais, músculos lombares, né, os paravertebrais, glúteos, quadríceps, os flexores do joelho, a panturrilha, ou seja, aqui a gente tem descrito os principais grupamentos musculares do organismo. Entretanto, nós podemos já falar que os exercícios que a gente pode escolher para trabalhar peitorais, por exemplo, vai trabalhar uma série de outros grupamentos musculares. Então, quando a gente escolhe trabalhar como músculos motores primários, esses músculos que a gente relatou aqui, uma série de outros grupamentos musculares que não foram citados aqui, também vão atuar, também vão ser acionados durante a realização desses exercícios, tá? Então, esse é o terceiro item que você vai ter que escolher para o programa de musculação do seu cliente. No caso, desse cliente aqui que a gente está exemplificando. Um outro aspecto para você determinar na elaboração do programa é qual a frequência semanal de treinamento. Nesse caso, o cliente ele já estipulou para você que ele só pode ir
3 vezes na semana, inclusive diz que só poderia ir segundas, quartas e sextas. Existem casos onde os clientes vão lhe procurar e ele vai dar uma disponibilidade geral, uma disponibilidade total durante toda a semana. E aí vai caber a você fazer a estruturação do programa desse cliente baseado nessa disponibilidade. Nesse caso aqui, nós vamos ter muito o que escolher. O cliente já determinou que só pode vir 3 vezes por semana. Dessa forma, a gente já pode pensar em um treino único, ou seja, em uma mesma sessão de treinamento, nós vamos ter que treinar todos esses grupamentos musculares aqui. Isso por conta dessa disponibilidade que ele deu, tá? O próximo item é a escolha dos exercícios. Quais são os exercícios que nós vamos escolher para esse cliente? Existem infinitas possibilidades, sobretudo quando você está em uma academia, em um centro de treinamento, que tem uma grande quantidade de equipamentos, onde você pode dispor de uma série de estratégias na escolha do exercício para o seu cliente. Não vou ficar sugerindo o exercício. Eu vou sugerir para você um tipo de exercício e aí você escolhe dentro das suas possibilidades. Primeira sugestão que eu te dou é realizar um exercício multiarticular que envolva os dorsais, o bíceps e o deltoide posterior. Qualquer tipo de exercício que você escolher, seja uma remada, seja uma puxada alta, né, no caso, vai solicitar, vai acionar os músculos dorsais, o bíceps braquial e as fibras posteriores do deltoide. Tá? Então, escolha qualquer um dos exercícios que você tiver condições aí no seu local de trabalho, desde que ele seja multiarticular e envolva esses grupamentos musculares. Sugiro ainda que você escolha um outro tipo de exercício, né, também multiarticular, que envolva agora peitorais, tríceps e as fibras anteriores do deltoide, né, a porção mais anterior do deltoide. Tá? Então, um exercício para dorsais, bíceps, deltoide posterior, um outro exercício para peitorais, tríceps e deltoide anterior. Sugiro ainda um exercício monoarticular para deltoide. Mas por que escolher um exercício monoarticular nesse caso, Marcela? Bom, nós devemos lembrar que nesses 2 exercícios aqui, nós já estamos trabalhando parte do deltoide. Então, se eu for escolher um outro exercício aqui, que esse exercício ele dê preferência à porção da musculatura que foi pouco solicitada nos outros exercícios. E para isso, a gente vai já ver que a gente não precisa fazer um outro exercício monoarticular, multiarticular nesse caso, porque nós já solicitamos desse segmento corporal aqui, ó, dorsais, peitorais, bíceps e tríceps, nesses 2 exercícios aqui. Então, eu sugiro que você escolha um exercício monoarticular para solicitar a região do deltoide que foi pouco solicitada aqui nesses outros 2 exercícios, tá? Sugiro ainda um outro exercício multiarticular que envolva quadríceps, glúteos e flexores de joelho. É muito importante você lembrar que não tem como você realizar exercícios multiarticulares para membros inferiores sem envolver esses 3 grupamentos musculares. Por isso é que quando a gente vai fazer divisão de treinamento, nós não costumamos mais dividir esses grupamentos musculares, porque é muito difícil você realizar um exercício que isole esses grupamentos aqui. Então, qualquer exercício que você for realizar de forma multiarticular para membros inferiores, eles vão solicitar ao mesmo tempo o músculo quadríceps, os glúteos e os flexores de joelho. Sugiro ainda mais um exercício monoarticular que envolva os flexores de joelho. Por que isso? Nós sabemos que os exercícios multiarticulares que envolvem membros inferiores, como por exemplo leg press, agachamentos, né? Os vários tipos de leg press que nós temos e os agachamentos, nós solicitamos tanto quadríceps, quanto glúteos, quanto flexores de joelho. Mas nós também sabemos que a solicitação dos flexores de joelho nesses tipos de exercício é um pouco menor do que a solicitação de quadríceps e de glúteos. Consequentemente, como complemento desse exercício multiarticular que você escolheu aqui, sugiro que você faça mais um, no caso agora monoarticular, apenas para os flexores de joelho. Pode ser qualquer tipo de exercício monoarticular para esse grupamento muscular aqui, tá? Sugiro ainda um exercício monoarticular que envolva
A panturrilha. A panturrilha que é um grupamento muscular difícil, né, de ser trabalhado. Frequentemente nós utilizamos realmente exercícios monoarticulares para esse grupamento muscular. Lembre que sempre nas minhas videoaulas eu enfatizo que para pessoas idosas, né, sobretudo para pessoas idosas, a gente escolha realmente exercícios multiarticulares. Mas existem situações na elaboração do programa de treinamento que não vai ser possível escolher apenas exercícios multiarticulares, como a gente está vendo aqui. Vão ocorrer alguns momentos, algumas situações em que você vai ter necessidade de escolher exercícios monoarticulares. Entretanto, a prioridade, sobretudo para indivíduos idosos, são exercícios multiarticulares. Os monoarticulares, eles vêm muito mais como complemento e só quando você realmente não tem condições de determinar apenas exercícios multiarticulares para o seu cliente. Atualmente, nós não utilizamos mais uma grande quantidade de exercícios, exatamente porque nós sabemos que esses exercícios, sobretudo esses exercícios multiarticulares, eles já solicitam vários grupamentos musculares. Dessa forma, nós podemos escolher um menor número de exercícios e dar uma maior ênfase na intensidade desses exercícios. Quanto menor a quantidade de exercícios que eu executar, maior vai ser a possibilidade de incrementar a sobrecarga, de incrementar a intensidade no treinamento do seu cliente. Isso nós estudamos nas nossas videoaulas. Então, aqui eu sugiro que você escolha realmente aproximadamente 6 exercícios. Com esses 6 exercícios, você vai ter condição de incrementar a sobrecarga e vai trabalhar aqui, como a gente está vendo, ó, todos os principais grupamentos musculares que a gente escolheu para a elaboração do programa de treinamento do nosso cliente. Próximo item que você vai ter que selecionar é o número de séries. Quantas séries você vai realizar para esses exercícios que você escolheu? Nas nossas videoaulas, nós também visualizamos, nós também aprendemos que o número de séries ele não precisa ser fixo para todos os exercícios que você escolheu. E o que eu sugiro? Para o exercício multiarticular envolvendo aqui deltoides, bíceps e dorsais, eu sugiro que você faça aqui aproximadamente 3 séries. Para o outro multiarticular envolvendo peitoral, tríceps e deltoide anterior, faça mais 3 séries. No monoarticular, você pode realizar de 2 a 3 séries aqui. Tá? Eu coloquei 3, tá? Mas isso aqui também pode variar de 2 a 3 séries. O que a gente fez com isso? Se eu fiz 3 séries nesse exercício aqui, eu acabei realizando 3 séries para os dorsais, 3 séries para o bíceps, 3 séries para o deltoide, pelo menos para a região anterior do deltoide. Isso aqui está dentro do que é recomendado, ou seja, 3 a 4 séries por grupamento muscular. A mesma coisa aqui, ó, nesse outro exercício, para o exercício de peitoral, tríceps e a região anterior do deltoide. 3 séries. Então, está dentro do que é preconizado para essa população. No caso do exercício monoarticular para deltoide, você pode realizar aqui de 2 a 3 séries sim, tá? Isso vai depender muito de como o seu cliente vai se desempenhar após esses 2 exercícios aqui, após a realização desses 2 exercícios. Se ele tiver muito fadigado, né, se ele tiver um nível de estresse muscular já bem elevado, você pode reduzir essa série aqui, mas isso vai depender muito do seu cliente no momento que ele estiver realizando os exercícios lá diretamente com você. Então, existem variáveis, existem alterações, ajustes que só você vai conseguir realizar quando você estiver, de fato, com o seu cliente, realizando o exercício físico com ele. Com relação ao exercício multiarticular para membros inferiores, eu também sugiro 3 séries, porque aí fica dentro desse padrão sugerido para esse cliente. No caso do exercício monoarticular, eu sugiro aqui 2 séries. Lembrando que programas de treinamento com múltiplas séries são mais eficientes do que programas de séries únicas. Dessa forma, é por isso que eu estou sugerindo para você aqui realizar séries múltiplas, tá? Mais de uma série por exercício, né? Por grupamento muscular. Tá? No caso do exercício monoarticular, eu também sugiro 3 séries para panturrilhas, porque ela não foi solicitada em praticamente nenhum dos exercícios aqui, né, de forma significativa, nesses exercícios que a gente escolheu aqui. Então, o que eu sugiro para você é essa quantidade de séries, e perceba que essa quantidade de séries estipulada aqui não exacerbou o limite aqui que é sugerido, que é indicado
para esse cliente, tá? É dessa forma que você deve escolher o número de séries. Você já pensou se eu tivesse escolhido aqui 4 séries desse exercício, mais 4 séries desse, mais 4 séries desse? Olha a quantidade de séries que o deltoide iria realizar. Já ultrapassaria aqui o número recomendado para ele. Da mesma forma, o exercício aqui para membros inferiores. Se eu realizar aqui 6 séries, já está muito além do que é recomendado. Tá? Então, quanto menor o nível de condicionamento do seu cliente, nós devemos lembrar que esse cliente aqui, ele é iniciante, ele é sedentário e além disso é idoso. Tá? Quanto menor o nível de condicionamento do seu cliente, menor vai ter que ser o número de séries, ou seja, menor vai ter que ser o volume de treinamento dele. Tá? É por isso e é dessa forma que a gente faz a escolha do número de séries realizadas em cada exercício que a gente escolheu para o programa do nosso cliente. O próximo item que você deve escolher é o número de repetições. Quantas repetições para cada um desses exercícios e para cada uma dessas séries você vai realizar? Nós sugerimos que em programas de treinamento de musculação, quando você quer trabalhar força e hipertrofia, que é o caso desse cliente aqui, o número de repetições pode ficar variando aí entre 8 e 12 ou até 6 a 15 repetições. Nesse caso desse cliente, que ele quer aumentar a força muscular e a massa muscular, nós podemos escolher qualquer número de repetições dentro dessa faixa, de 6 a 15 ou até mais restrito, de 8 a 12 repetições. Tá? No caso desse cliente, para o número de repetições, nós vamos escolher o método de zona de repetições. Ou seja, em vez de escolher repetições até a falha para um determinado percentual de carga máxima, ou em vez de escolher um número de repetições fixas, eu sugiro que você escolha o método de zona de repetições. Por quê? Porque por esse método ser um método mais fácil para a gente utilizar, sobretudo em indivíduos iniciantes. Você determina uma faixa de repetições, uma zona de repetições, como a gente viu nas nossas videoaulas, varia aí de aproximadamente 3 repetições, né? O cliente aqui, nesse caso, ele pode fazer 10, pode fazer 11 ou pode fazer 12, né? Qualquer número de repetições dentro dessa zona de 3 repetições aqui, ele vai poder terminar a sua série. Isso é mais fácil de ser utilizado com indivíduos iniciantes e você não corre o risco de utilizar uma carga muito inferior para aquela intensidade que você escolheu para o seu cliente. Então, você poderia utilizar o método de percentual de carga máxima e colocar para ele fazer séries até a falha. Nesse caso, eu não sugiro que você faça isso, porque ele é um indivíduo iniciante, está começando agora. Realizar exercícios com o máximo de carga possível, ou seja, com cargas máximas, a gente não aconselha que isso seja feito para ele. Tá? Então, como você vai utilizar cargas submáximas, eu sugiro que você utilize o método da zona de repetições. Se você escolhesse o método de repetição fixa, é mais fácil você errar na quantidade de intensidade, na quantidade de carga para o cliente, já que você determinou um número de repetições fixo. Tá? Nesse caso, se o seu cliente terminar, por exemplo, se o seu cliente realizar uma série de repetições, chegar na 10ª repetição e você perceber que ele consegue realizar mais 1 ou 2 repetições, então ele vai realizar mais 1 ou 2 repetições, porque o método que você escolheu foi esse método de zona de repetições. No caso, se você perceber que mesmo com essa zona estipulada, ele está conseguindo realizar muito facilmente as 12 repetições, consequentemente, você vai ter que aumentar a sobrecarga utilizada. Um outro aspecto que você vai ter que escolher agora é a intensidade de treinamento. Um aspecto de fundamental importância para qualquer programa de musculação. Entretanto, ele é muito subutilizado. As pessoas muitas vezes negligenciam esse aspecto da intensidade. A gente percebe as pessoas treinando com intensidades muito baixas. Tá? E intensidades muito baixas, nós também aprendemos nas nossas videoaulas que elas vão promover pouco efeito ou nenhum efeito na força muscular e na massa muscular, fazendo com que o seu cliente não atinja os objetivos almejados. Então, por esse cliente ser um cliente iniciante, né, e ser um indivíduo idoso, eu sugiro que você escolha aqui uma intensidade de 60% de uma repetição máxima. Poderia ser 55%, poderia ser 50%, como ele é um indivíduo idoso, poderia sim. Mas perceba que esse cliente é um cliente
que é pouco idoso, ou seja, ele entrou na terceira idade agora, ele não tem nenhum tipo de doença associada, ele aparentemente é uma pessoa saudável, então a gente pode pensar em fazer com uma sobrecarga um pouco maior. Se você perceber que essa sobrecarga que você escolheu para ele, no momento que você está realizando lá o treinamento com ele, foi muito alta, então você pode reduzir. Lembre que para indivíduos idosos, a sobrecarga mínima pode ser até de 50%. Se ele fosse um indivíduo jovem, aí não. Aí você deveria começar realmente com 60% da carga de uma repetição máxima. Então, a intensidade que eu sugiro que você inicie o treinamento desse cliente é de aproximadamente 60% de uma repetição máxima. E você vai tentar equalizar essa intensidade com a faixa de repetições que você escolheu para ele, tá? Então, se você percebeu que o seu cliente, em alguns exercícios, mesmo utilizando 60% de uma repetição máxima, está terminando a série de 10 a 12 repetições com muita facilidade, você pode aumentar um pouco o número de repetições. Ou o inverso. Se você escolheu essa intensidade para alguns exercícios, e nesses exercícios ele está terminando a série de 10 a 12 repetições com muita dificuldade, você pode reduzir essa faixa de repetições, tá? Tente manter aqui esse percentual de intensidade e ajustar a zona de repetições que você escolheu, que você vai ter um maior sucesso na escolha das variáveis do programa do seu cliente, tá certo? Muito importante a variável intensidade, tá? Outra variável que você vai ter que escolher para a elaboração do programa é a velocidade de execução. Qual é a velocidade que ele vai executar os exercícios que você escolheu? Perceba que esse cliente não tem nenhuma necessidade especial para realizar o treinamento em uma velocidade mais rápida ou em uma velocidade muito lenta. Então, como eu falei nas nossas videoaulas, a maior parte dos programas que você vai elaborar, você vai escolher uma velocidade moderada, que é uma velocidade segura e que vai promover aumentos na força muscular e na massa muscular, como é o objetivo do seu cliente. Essa velocidade, ou seja, essa velocidade que a gente considera moderada para a realização dos exercícios, ela gira aí em torno de 2 a 4 segundos para cada repetição do exercício que você escolheu. É óbvio que exercícios que têm uma amplitude menor, eles vão precisar de menor tempo para a realização daquela repetição. Mas exercícios que têm uma amplitude maior de exercício, né, de execução de exercício, eles vão necessitar de um pouco mais de tempo para realizar aquela repetição. Dessa forma, a velocidade que a gente considera moderada, ela fica em torno de 2 a 4 segundos por repetição. Isso aqui tem a ver com o que muitos de vocês chamam de cadência, tá? Então, muita gente às vezes não conhece o termo cadência, então eu prefiro colocar aqui em termos de tempo em segundos por repetição mesmo, tá? Para ficar mais fácil a sua visualização e o seu entendimento. Próximo item que você vai ter que escolher é a ordem que você vai realizar esses exercícios. Você escolheu os exercícios, já sabe que tipo de exercício vai realizar, já sabe inclusive quais são os exercícios que você vai realizar. Entretanto, qual exercício você vai fazer primeiro? Quem vem primeiro, né? Qual exercício vai ser realizado primeiro? Qual vai ficar para o final da sessão de exercícios? Nós estudamos também que existem diversas formas de você fazer essa escolha. Nesse cliente, no caso desse cliente idoso, iniciante, sedentário, eu sugiro que você use a ordem de exercícios alternada por segmento. Ou seja, você faz um exercício para membro superior, em seguida você vai fazer um exercício para membro inferior. Faz um outro exercício para outro segmento corporal, em seguida muda o segmento corporal. Isso é alternar por segmento. Além disso, você ainda pode associar a ordem de exercícios por complexidade. Por exemplo, o que é mais complexo? Se você escolheu para o seu cliente lá como exercício multiarticular para membro inferior, um agachamento é muito mais complexo do que, por exemplo, uma puxada alta. Então, eu sugiro que você faça o agachamento primeiro. O seu cliente ele vai ter muito mais disposição física, disposição energética e muito mais concentração para realizar esse exercício de forma correta, né, se ele for realizado no início da sessão de treinamento. Então, eu sugiro que você utilize esses dois aspectos, né, a ordem alternada por segmento, mas também atendendo à questão da complexidade dos exercícios. Faz primeiro aqueles que são mais complexos e alterna os segmentos corporais. Essa alternância
de exercícios por segmentos corporais, vai favorecer um descanso maior entre os grupamentos musculares que estão sendo treinados, favorecendo uma execução melhor das próximas séries dos exercícios que serão executadas na sessão, tá certo? Bom, um outro aspecto que você deve analisar é qual o intervalo de descanso que você vai dar entre as séries dos exercícios. Quanto tempo o seu cliente vai ter que descansar entre as séries dos exercícios? Bom, eu recomendo que nesse caso, para esse cliente, você utilize um método mais tensional mesmo, ou seja, você vai enfatizar mais a força e hipertrofia por estímulos mais tensionais, e para isso você vai ter que executar intensidade, vai ter que colocar peso nas séries dos exercícios, e para que você consiga realizar as séries subsequentes com a mesma intensidade, ou pelo menos próximo da mesma intensidade, você tem que dar um descanso adequado. E esse descanso, como nós já vimos nas nossas videoaulas, ele gira em torno de 1 a 2 minutos. Já é o suficiente para ele recuperar a quantidade de energia suficiente para realizar uma nova série com a intensidade próxima àquela que ele realizou a série anterior. Pode ser que esse tempo altere, seja variável? Sim, dependendo de como o seu cliente se comportar durante a realização dos exercícios, você pode reduzir um pouco ou você pode aumentar um pouco esse tempo aqui, tá? Mas eu sugiro que o tempo de descanso fique em torno de 1 a 2 minutos para esse cliente, tá? É importante analisar que todas essas variáveis que a gente acabou de estipular, que a gente acabou de escolher, elas podem sofrer variações, que é o que a gente chama de periodização. E isso nós também já aprendemos nas nossas videoaulas. Periodizar significa variar volume e intensidade, ou seja, variar todos esses aspectos, todas essas variáveis que a gente acabou de escolher, elas podem sofrer variações, inclusive entre as sessões de treinamento. Em um dia, por exemplo, você pode dar um descanso aí de 1 minuto, em um outro dia você pode dar um descanso de 2 minutos. Por exemplo, o número de séries, já que você fez aqui 3 séries num dia para o exercício de deltoide, você pode fazer no outro dia só 2, ou seja, você pode alterar esse número de séries, desde que não saia desse número, dessa zona estipulada, né, para essa faixa etária e para esse cliente aí, você pode brincar aí um pouco, alterar aí um pouco, com essa variação entre o número de séries também. Da mesma forma, entre o número de repetições. Você pode variar aí o número de repetições para diversas faixas de repetições. A gente sabe que você tem aí de 6 a 15 repetições, ou seja, uma faixa muito grande de repetições que você pode utilizar e vão continuar atendendo o objetivo do seu cliente, vão continuar visando o aumento da força muscular e o aumento da massa muscular, que é o objetivo, que é a necessidade desse cliente especificamente. Então, periodizar significa fazer variações dentro das próprias variáveis que você escolheu para o programa do seu cliente. Feito isso, você já tem uma elaboração completa do programa de musculação para esse cliente especificamente. Você já está com o programa dele pronto. Agora é só executar, analisar realmente as necessidades dele e como ele vai se comportar durante a sessão de treinamento e fazer os ajustes que forem necessários durante a execução do treinamento. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para você. Existem diferentes formas, infinitas maneiras de você fazer todas essas escolhas que a gente acabou de realizar aqui. Entretanto, eu quis dar uma orientação para você sobre como você vai realizar essas escolhas. Pode ser bem diferente do que a gente colocou aqui, entretanto, que elas não desvirtuem daquilo que a gente aprendeu, dos princípios do treinamento que a gente assistiu em todas as nossas videoaulas, tá? Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. Te espero nas nossas próximas videoaulas, onde eu vou estar enfatizando esse mesmo cliente agora com um nível de condicionamento mais avançado. Acompanhe as nossas próximas videoaulas que a gente vai analisar isso juntos. Um grande abraço e até mais!